uma ideia até mesmo de complemento, a depender, né, do como está esse padrão de vida. E recomendação, gente, mais uma vez. A própria carteira, ao longo do tempo, já vai começar a te trazer recomendações. Então, às vezes, eu me deparo com pessoas já, clientes, falando: Luísa, comentei com você, comentei com meu irmão a respeito de você, aqui segue o contato dele, dá uma ligadinha para ele. Então, a carteira, ela vai crescendo e ela vai te trazendo esses contatos também. Mas você também pode ter a proatividade de entrar em contato com todos eles, seja para revisitar o planejamento. Eu estou falando aqui uma ideia de um ano, mas enfim, aqui a gente está passando por esse momento de algumas de dificuldade mesmo, né? De prospecção, todas as questões. Se você já tem aí 6 meses de carteira, entra em contato, fala: olha, já temos 6 meses de planejamento, enfim, retoma, né, as pessoas que já são clientes, para que você possa, então, de alguma maneira, tentar novos nomes, tentar um complemento, né, se colocar presente na vida desse cliente. Então, a gente, quando voltar tudo ao normal também, é importante a gente ter uma vida ativa, digo, social, pensando nessa prospecção. Ah, Luiz, olha, não estou conseguindo, então, pegar a recomendação na minha abordagem, no meu fechamento da forma que eu gostaria. Então, começa a ampliar seu nível social. Vai fazer algum tipo de curso, vai fazer uma culinária, vai jogar algum esporte, vai fazer alguma coisa, mas você tem que se reinventar. E em todo lugar que eu vou, seja no salão de beleza, seja numa massagem, seja em algum lugar, eu começo a perguntar como é que é a profissão da pessoa. Então, a pessoa que vai lá, que faz a minha sobrancelha, eu começo: e aí, me conta um pouquinho da sua carreira, como é que é, tal, tarari, tarará. Você é CLT? Você tem algum tipo de garantia? Né? Busca entender. E aí depois a pessoa: por quê? O que você faz? Pergunta-chave. Gente, meu sonho é a pessoa me perguntar o que eu faço. Então, mais uma vez, maneira de prospectar tudo isso é você tentar fazer a pessoa perguntar o que você faz. E aí cada um vai ter um speech, claro, mas então eu trabalho com consultoria e proteção financeira. E o que vai ser bem interessante é a gente conversar, porque isso daí que você me contou a respeito, né, do seu receio de uma previdência, do seu receio de poder parar de trabalhar e não gerar renda, é exatamente isso que eu faço. Então vamos marcar alguma reuniãozinha? E aí vai, né? Então a gente tem que puxar a língua da pessoa. E a gente tem a pergunta, que é: o que você faz? Então dê algum jeito da pessoa perguntar o que você faz, para logo você, de alguma maneira também, já pegar o telefone dessa pessoa e entrar em contato. Nunca caia na pegadinha de que: ah, legal, me passa o seu telefone e eu vou te ligar. Pode ser que ligue? Pode ser que ligue, mas pega o telefone da pessoa, né? E essa forma da gente poder, do que a gente está vivendo hoje, eu tive que me reinventar porque eu não sou uma pessoa muito virtual. Eu não sou uma pessoa muito para elaborar PowerPoints, todas aquelas questões. Então, quando a pandemia veio, eu morri de medo. Eu me travei, eu falei: meu Deus, agora eu tô lascada, porque eu não sei fazer nada disso. Como é que vai ser isso? Então, foi extremamente complicado e difícil, porém, eu pensei: ah, vai durar uma semana, 2 semanas. Na hora que eu percebi que não vai durar, eu tive que me reinventar. Então, mais uma vez, a capacidade de se reinventar. E a gente percebe que hoje as coisas estão muito mais virtuais. Então, a gente precisa de ter algumas posturas virtuais, seja diante da câmera, seja na nossa foto ali do WhatsApp, porque querendo ou não, as pessoas estão mandando mais mensagens, né? Então você marca pelo telefone, mas aí depois às vezes a pessoa te manda uma mensagem ali pelo WhatsApp. Eu acho legal a gente ter uma foto um pouco mais profissional ali na bolinha lá do WhatsApp, a gente cuidar um pouquinho das redes sociais, porque muitas pessoas hoje estão utilizando ela como uma ferramenta. Então, eu estou fazendo muitas enquetes. E está sendo legal porque as pessoas, elas clicam sim ou não. Então, eu vou lá e pergunto: você já tem algum tipo de planejamento financeiro? Sim ou não? Aí quem marca sim, eu vou lá e falo: nossa, que legal, você poderia compartilhar comigo? O que você faz? Quem marca não, eu falo: poxa, então,
Eu gostaria de te presentear com a minha consultoria financeira. Vamos agendar para falar um pouquinho do meu trabalho? Então, para a gente começar a prospectar também via Instagram, via as redes sociais. E antes eu postava muitas frasezinhas, algumas coisas assim, reflexões, só que eu não fazia a interação. Então, as enquetes e o fato de poder estar interagindo vem surtindo um efeito legal. Então, uma dica que eu posso dar, né, a respeito desse novo momento é postagens com interação. Eu pergunto, o que vocês gostariam de saber a respeito daquele tema X? Às vezes as pessoas perguntam, né? Dão as opções. Para você, planejamento financeiro, é isso, é isso. E vai sempre meio que no mesmo tema, mas sempre lançando algumas coisinhas. Então, é uma nova forma também da gente poder prospectar. Eu não sei se cada um de vocês aí tem o Kimen de vocês, mas é extremamente importante a gente entender e eleger alguns Kimen. E eu gosto muito de deixar claro para aquela pessoa que ele é um Kimen para mim, ou que ela é um Kimen para mim, e o que aquilo representa dentro do meu negócio. Então, eu tenho um cliente que foi extremamente importante, estratégico para minha carteira, porque ele é o diretor do Hospital do Sírio-Libanês, lá em Brasília. E ele me abriu muitas portas. Todas as vezes que eu ia lá, ele falava, Luiz, olha, tem um médico X ali que ainda não tem proteção. Vai falar com ele, vai falar com ele. Então, eu entendi que ele, por si só, já gostava de dar recomendações. Então, eu falei, vou unir o útil ao agradável, vou eleger ele como meu Kimen. O que que eu fiz? Um troféuzinho para ele, de Kimen, e fui lá presenteá-lo junto, né, com uma garrafa de vinho, um troféuzinho escrito Kimen, para explicar o que que ele representava dentro do meu negócio. Ele postou aquilo, e vários outros médicos queriam entender o que que era o conceito do Kimen, o que que era aquele trabalho. Então, assim, aquela questão do cuidado da nossa carteira é justamente isso. Separe uma parte para poder presentear os seus clientes. É importante, né? Agora, nesse momento onde as pessoas estão recebendo muita coisinha em casa, igual um jantarzinho em casa, um café em casa, um chocolate, um mimo, é uma forma fácil também da gente poder, às vezes, presentear um cliente que a gente faz de forma online. Você já tem o endereço dele, né? Meu muito obrigada de alguma maneira, uma plantinha, alguma coisa, né? Entenda mais ou menos como é o perfil desse cliente e mande. Então, o cuidado com essa carteira é extremamente importante. E da mesma forma que a gente marca abordagem, que a gente marca fechamento, é importante marcar um momento com esse Kimen também, para ele sempre estar ali passando novas recomendações. Porque a prospecção ela faz parte desse negócio, não é mesmo? E no mais, é essa questão que que eu estava comentando com vocês, uma posição de eterno aprendiz. Saibam, então, o que que vocês vendem. Quantos aqui já leram as condições gerais da MetLife? E da concorrente? Vocês sabem a diferença? Na ponta da língua de uma coisa e outra? Esses dias eu tive um consultor da concorrente que veio falar que as nossas exclusões de diagnósticos de doenças graves eram piores do que as exclusões dele. Então, assim, as pessoas já não estão mais no nível só de comparar o tanto de doenças graves com o tanto de doenças graves. Eles já estão vindo para falar que as nossas exclusões são piores que as exclusões dele. Então, vocês já pararam para ler quais são as exclusões de diagnóstico de doença grave? E se de fato é pior ou melhor do que da concorrência? É muita coisa, são os pequenos detalhes que a gente ganha, né? E eu adoro conversar com quem já é da concorrência, com quem tem uma apólice de seguro, que essa pessoa já é despertada. O objetivo só é entender se a cobertura está adequada, se foi feita uma consultoria adequada para ele. Não é fácil vender para quem já tem seguro. E principalmente quando a apólice não está de acordo com a necessidade. Muitas pessoas que queriam e acreditavam que
tinham um bom seguro, mas na verdade elas tinham um vitalício imenso e poucas coberturas em vida. E às vezes tem uma pessoa que se preocupa com uma compra de patrimônio de um vitalício e que, enfim, tem um temporário ali no meio e ela não sabia a diferença de um temporário e um vitalício. Vocês explicam para o seu cliente que produto que eles estão comprando? Porque cada um é especialista no que é. Um dentista entende de dente, o médico entende da área dele, um advogado entende da área dele e a gente entende de seguro. Então, quando você vai levar um planejamento, você estudou, você trouxe ali uma solução financeira, por que você está colocando R$500.000 para ele de doenças graves? Por que você está colocando R$500.000 para ele de morte? Como é que é o vitalício, como é que é o temporário? Por que é do temporário? Quando eu vou colocar as informações a respeito da educação dos filhos, eu não sei como é que vocês fazem aí, mas tem algumas pessoas que falam, olha, eu trouxe uma média do quanto que você vai gastar com a educação da Aninha. E aí eu coloquei aqui R$2.000 de ensino médio, coloquei aqui R$2.000 de ensino superior e R$2.000 de faculdade. Aí a pessoa vira e fala, nossa, mas tá muito. Ou então, nossa, tá muito pouco. Quando você for pegar ali na ADN, deixe que a pessoa fale, de acordo com o padrão de vida dela, o que ela pretende investir na educação do filho. Para você calcular ali o valor do temporário correto. E depois você explicar para ele do porquê que aquele seguro ele é temporário. Então, assim, de novo, Patrícia, a Aninha, nós calculamos aqui, você mencionou para mim que para ensino médio é R$2.000 e para faculdade é R$2.000. Isso tudo é 200 mil. E você concorda comigo, Patrícia, que esses 200 mil, essa necessidade desse capital de 200 mil, ela é temporária? E ao mesmo momento, ela também é decrescente, porque a cada ano que a Aninha forma, essa necessidade diminui. Então, eu montei um produto, um planejamento justamente para poder atender a necessidade de educação da sua filha, que também é temporário, que também é decrescente. Mas aí você fez a pessoa enxergar o porquê que ela é temporária, porquê que ela é decrescente antes de trazer a solução. Então, a gente tem que ser extremamente didático ali com os nossos clientes. E agora, nesse momento de fechamento virtual, eu venho escrevendo absolutamente tudo. Então, eu desenvolvi aqui R$500.000 por conta da educação dela, valores e valores e valores. Desenvolvi aqui 400 mil para esse assunto, porque hoje você já tem X investidos e esses 400 mil ele vai trazer uma soma para um montante, uma rentabilidade de uma renda passiva para você. Então, ser didático, ser didático. Eu estou passando aqui assim algumas linhas gerais de muitas coisas, de boas práticas, porque na verdade assim o modelo, todo mundo sabe qual é o modelo, né? Mas existem algumas perguntas que são extremamente importantes no momento de preencher uma ADN para que você possa fazer um bom planejamento. A ADN não é só perguntar quanto que você ganha, quanto que você gasta e o valor da educação do filho. Então, quando a gente vai falar de preenchimento de ADN, para mim é a alma do nosso negócio. Perguntar sobre ter dependentes financeiros, às vezes a pessoa esquece de falar dos pais, mas eu gosto de perguntar dos pais, né? Ali também, de novo, e seu pai é dependente financeiro? Ah, é verdade, eu pago o plano de saúde do meu pai. Eu pago R$500 do plano de saúde do meu pai. E para você é importante, se você não tivesse mais aqui, manter isso para seu pai? Né? Então, dependentes econômicos, a educação dos filhos. Então, tira ali o valor que ele pretende colocar na educação dos filhos para você poder calcular. Naquele outro módulo lá que fala dos projetos e sonhos futuros. Eu gosto muito de perguntar assim, financeiramente falando, Daniele, o que é que você tem de projeto financeiro para os próximos 10 anos que envolva uma demanda financeira? Aí alguns falam, eu pretendo comprar um imóvel, eu pretendo fazer o intercâmbio do meu filho, tarari, tarará. Por que 10 anos que eu estou colocando, gente? Porque tem a linha do VT10, às vezes você não desperta a pessoa para seguro, às vezes você não desperta a pessoa para nada, mas pelo menos talvez você desperte uma compra de patrimônio que dali 10 anos
você vai entregar um valor que é suficiente para o intercâmbio do seu filho e que, se infelizmente no meio do caminho esse sonho não se concretizar, por uma questão de uma ausência prematura, você garantiu isso para ele. Então você vai comentar com esse cliente que você está trazendo para ele um planejamento inteligente, que ao invés dele estar colocando R$ 1.000 ali no banco, depois R$ 1.000 no banco, depois R$ 1.000 no banco, ou seja, R$ 3.000, se ele faleceu, ele deixou R$ 1.000, R$ 1.000 e R$ 1.000, e se falecer, ele tem 200 mil. Então, é entender o cliente, a forma da compra de capital inteligente. Por que é uma compra de capital inteligente? Justamente por isso. E aí eu gosto de desenhar, eu coloco assim 2 caixinhas, aí coloco, você colocou R$ 1.000 aqui, aí eu ponho um tracinho, depois R$ 1.000 aqui, depois R$ 1.000 aqui, faleceu, quanto você deixou para a Aninha? 3.000. 3.000 é suficiente para o intercâmbio dela? Não. Legal. Então agora essa aqui é a caixinha da MetLife. Você colocou R$ 1.000 aqui, depois R$ 1.000 aqui, depois R$ 1.000 aqui. Faleceu, quanto você deixou? 200 mil. Então, por isso que é uma compra de patrimônio, né? Aí eu pergunto a respeito da Previdência. E Previdência, já tem algum planejamento para isso? Com quantos anos você pensa em desacelerar? 65, uns falar, eu nunca quero deixar de trabalhar. Então é importante a gente proteger financeiramente toda essa trajetória que você quer, de 65 anos, até os 65 anos, ou então só até os seus 50 anos, para eu entender que produto que eu vou levar, se eu vou levar T20, se eu vou levar um VT65, a gente tem que começar a entender essa necessidade do cliente. Quando a gente sai então para o outro bloco lá de estilo de vida, quanto a pessoa gasta no mês, é extremamente importante que você entenda detalhadamente aqueles valores. Então, se a gente comentar e falar assim, Marina, eu preciso entender aqui aproximadamente quanto que você precisa passar um mês. Porque numa situação hipotética, a gente já fez despertar, né? Mas uma situação hipotética de você parar de trabalhar por 3 meses, qual é o valor que eu preciso te trazer? Aí a pessoa vira e fala, R$ 10.000. Perfeito. Agora comenta comigo, o que tem dentro desses R$ 10.000? Porque tem gente que vai falar, lojas, shoppings, ou R$ 5.000 é de responsabilidade financeira e os outros R$ 5.000 é de lazer. Então a gente tem que entender detalhadamente para a gente poder bater nas objeções. Eu não tenho dinheiro. Poxa, mas dos R$ 10.000 que você comentou comigo, na verdade é tudo baseado em viagens, né? Então se a gente abrir mão um pouquinho disso para poder garantir as suas viagens, que é o que você ama, não seria interessante? Então perguntar detalhadamente, aí vai lá, aluguel, previdência, o que você tem de valores mensais, detalhado. Eu pergunto tudo. Tudo que está ali na ADN eu vou puxando a fichinha e vou escrevendo. E aí uma pergunta chave, plano de saúde. Você tem plano de saúde? E perguntar se tem coparticipação ou não tem coparticipação, porque tem muita gente que tem plano de saúde com coparticipação. E aí quando eles usam o plano, reflete diretamente no valor da renda deles, né? Então, quando você trazer uma solução de diagnósticos de doenças graves, você vai colocar, lembrar que o seu plano ele tem coparticipação. E que se você usar, pode ser que a sua renda, então, decaia muito. Então, eu gosto muito da pergunta do ter plano de saúde, se ele tem ou não coparticipação, né? Aí a gente passa para o outro módulo, que é a questão das informações patrimoniais. Você tem que explicar para o seu cliente por que você está fazendo aquelas perguntas. Porque às vezes algumas pessoas falam, nossa, eu tenho dificuldade de perguntar quanto a pessoa ganha, quanto ela tem de patrimônio. Lógico, mas se você não explica o porquê que você está perguntando aquilo, né? Eu falo, viro e falo, então, agora, Bruno, é extremamente importante eu entender o que você já tem de garantia e de patrimônio construído, para que eu possa, então, trazer uma solução complementar a isso, ou até mesmo proteger todo esse patrimônio. Então, aproximadamente hoje, Bruna, quanto que você já tem no seu nome? 1 milhão. Respondeu minha pergunta? Não. Esse 1 milhão, Bruna, como é que ele está dividido? O que que tem liquidez e o que que não tem de liquidez?
Não, 1 milhão é só o valor da casa que eu tenho, tudo. Eu não tenho nada de liquidez. Caraca. Bruna, então você concorda comigo que é extremamente importante a gente trazer uma proteção líquida para você? Porque hoje, num diagnóstico, você não consegue vender sua casa da noite pro dia, não é mesmo? Então isso está travado. Para entender se a pessoa tem ou não liquidez é extremamente importante para o nosso negócio. A gente vai bater ali, poxa, você não tem liquidez, e aí? E se acontecesse um imprevisto? Ou então a pessoa tem uma imensa liquidez, ela vai falar 1 milhão. É, eu tenho 1 milhão investido. Que bom, Patrícia, excelente. Esse 1 milhão está onde? Na poupança. Ou em investimentos. Perfeito, tá? Investimentos, que legal. Você faz onde? Ah, faço consultor financeiro, faço XP, faço isso. E comenta então comigo, Patrícia, quanto é que está rendendo mais ou menos o seu fundo? Ah, tô conseguindo 1% ao mês. Que bom, caramba, 1% ao mês. Então, desse 1 milhão já gera aí mais ou menos 10 mil de rentabilidade, é mesmo? É, 10 mil de rentabilidade. Esses 10 mil de rentabilidade, o que você faz com ele? Você está usando os seus 10 mil por mês que você comentou comigo ou você coloca novamente no seu fundo? Para você é importante você alimentar novamente o seu fundo? É importante alimentar o meu fundo porque é assim que eu vou atingir a minha independência financeira. Legal, e esse projeto de independência financeira seu está em quanto tempo? Ah, 12 anos, perfeito. Então, em 12 anos você alcança a liberdade financeira se você continuar alimentando o seu fundo, né? Ok. Por que da pergunta, gente? Quando você for trazer a solução, você vai falar: solução, blindar a sua trajetória de investimentos nos próximos 12 anos. É o seu projeto de liberdade financeira. Nada pode acontecer senão você não vai alcançar isso em 12 anos. Pode ser que isso fique postergado ou inalcançável. E aí, outra questão, por que eu perguntei quanto está rendendo? Porque se ele me disse que o padrão de vida dele é 10 mil reais por mês e que o fundo dele rende 1.000 reais, 1% ao mês, então eu vou trazer 1 milhão para ele de invalidez. E vou explicar que 1 milhão dentro do seu fundo de investimento, que você comentou comigo, que está rendendo 1%, traz uma renda passiva para poder pagar o seu padrão de vida. Você usa o produto como uma solução vitalícia. E não só que esse 1 milhão dá 10 meses de padrão de vida para ele. Eu não gosto dessa sensação de que do que a solução que a gente está trazendo para ele ali, ela é limitada. E aí a pessoa pode perguntar, mas e depois dos 10 meses? Né? Agora, se você levou uma forma, fez ele enxergar como é que ele pode usar esse dinheiro, colocando dentro do fundo dele, que rende 1%, e trazer a liberdade que ele busca, fechou a solução. Outro ponto, ele tem uma liquidez alta, gente, anual neles. Anual neles. E aí eu calculo sempre a ideia da invalidez, doenças graves, baseado ali no que ele me falou de rentabilidade do fundo dele. Se a pessoa tem a folga financeira, lógico, para poder levar isso, eu vou levar essa situação. E aí depois é importante você perguntar se a pessoa tem ou não já a previdência, porque previdência não entra em inventar. Aí você vai conversar com alguém que entende do negócio, você vai falar que você está trazendo aqui a solução de inventar dele, fala, não, eu fiz a previdência para ele. Então, é a hora que o que você levou não faz sentido. Então a gente tem que desmiuçar completamente esse cliente, né? Despir a roupa dele mesmo. E depois então que você perguntou sobre imobilizado e imobilizado, rentabilidade de fundo, toda essa questão, a gente vai passar para o outro bloco lá, que é a questão de seguros. E aí, que você tem algum tipo de seguro? Sempre pergunto o valor do seguro do carro. Eu atendi uma cliente que ela tem um carro de 30 mil reais lá no Rio de Janeiro. Atendi ela semana passada. Sabe quanto ela paga de seguro? R$ 4.500 de seguro de carro lá no Rio de Janeiro. E ela falou, Isa, ou não faz, ou as que fazem cobra o olho da cara. Só que aqui onde eu moro, todo dia rouba um carro. Se eu não fizer, eu vou perder meu carro, né? Então, assim, por que a gente vai perguntar sobre o valor do seguro? Justamente isso. Por que é mais importante proteger aquilo do que a vida? Fazer aquela analogia. Então, é importante perguntar isso daí. E se ele já tem algum tipo de seguro de vida mesmo, já pega ali a apólice. Você vai falar, então entra ali agora no seu aplicativo
e me baixa aqui a sua apólice que eu vou precisar dela para poder levar em consideração, porque eu quero trazer ou um complemento, quero avaliar isso daqui, ou vou te parabenizar se o seu planejamento estiver ok, né? Pega no momento, porque senão a pessoa fala, depois te passa, é a mesma pegadinha que a gente já conversou ali atrás, né? O depois te passa, e nunca acontece. E quando a gente então passa para o outro bloco, que é perguntar a questão da renda, tá, aí vem os financiamentos. Pergunta sobre os financiamentos, pergunta para ele se ele sabe se tem ou não tem seguro. Alguns falam, nossa, não tem seguro. Caramba, então tem 400 mil em aberto. Por quanto tempo? 20 anos. Legal. A ideia do temporário. Vai trazer uma solução para isso, né? Então, tem 400 mil por 20 anos. Legal. Então, eu estou trazendo aqui uma ferramenta para você de 400 mil dos próximos 20 anos para poder blindar. A sua falta vai trazer a quitação das suas dívidas para sua família. E isso não vai para sua esposa nem para seu filho, né? E aí a gente entra naquela questão da renda. Aí se você pergunta, Patrícia, então, mais ou menos quanto é que você gera de renda por mês? E quando eu pergunto, eu não fico assim, né? Tipo, tem algumas pessoas que não gostam tanto de falar, então geralmente quando eu pergunto isso, eu já olho para o papel, já estou com a caneta na mão e já falo, então, Patrícia, comenta comigo aproximadamente quanto você gera de renda por mês? Vai ser uma coisa mais natural, e quando você está no olho a olho, às vezes a pessoa fica um pouco mais sem graça. Eu não olho no olho nesse momento para perguntar a renda, tá? Para tentar facilitar um pouco isso. Já olho para o papel e a caneta, e a pessoa vira e fala, então, ok, 50 mil reais. Excelente, Patrícia. Agora comenta comigo, 50 mil reais. Para que eles existam no final do mês, você necessariamente tem que estar sentado nessa cadeira? Se é um médico, se é um dentista, se é um advogado, se é um contador, enfim. Se é um empresário, preciso, Luísa, preciso. Então você é 100% dependente do seu próprio negócio para que isso aconteça? 100% dependente, ok. Anoto aqui na frente dele 100% grande. Então, mais uma vez, né, Patrícia, se você deixar de trabalhar um mês, esses 50 mil não entram? Não, não entram. Então você não tem um respiro financeiro de nada, né? Fico batendo ali com ele, então você não tem nenhuma folga, nada, né? Não, nada, nada, ok. Aí, por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes eu tenho pessoas que vão falar, então, Luiz, do meu negócio mesmo, do meu trabalho é 20 mil, agora esses 30 mil reais, a própria clínica já gera para mim. Então, se eu parasse, eu já tenho 30 mil reais da clínica. E aí você levou uma solução de 50 mil para ele, sendo que na verdade ele precisava só de uma solução do restante, do dele. O dele é 20 mil. E aquelas pessoas talvez que você não conseguiu despertar tanto, ela vai virar e falar assim, pois é, mas lembra que eu te falei que a clínica já me dá 30 mil, enfim. Aí fala assim, pois é, mas você lembra do seu sonho de liberdade financeira daqui 12 anos? Você precisa dos seus 20 mil complementares para poder isso acontecer. Então, a ideia do liberdade financeira, em quanto tempo você vai alcançar isso, é o tempo todo para a gente poder ficar falando que se alguma coisa acontecer, esse sonho não vai ser alcançado no momento que ele pensou, no prazo que ele estipulou. Ele falou, você está disposto de abrir mão da sua liberdade financeira daqui 12 anos por conta de R$ 500 mês? Silêncio. Ver o que a pessoa vai falar. A gente tem que lidar com o silêncio o tempo todo. A lei do silêncio. Eu sei que a gente quer muito falar, mas na verdade a gente tem que, agora no virtual, fazer pergunta e resposta o tempo todo. Pergunta e resposta. A pessoa logo começa a mexer no WhatsApp, logo a pessoa distrai, vai brincar com o cachorro que está ali pulando no pé dela, lembrou que tem um negócio ali na cozinha. Então, o tempo todo, perguntas e respostas, engajando. É importante você perguntar também da renda do cônjuge, né? E como é que é a divisão desses valores lá na casa dele. Então, você comentou comigo que o seu valor, você precisa de 10 mil para poder passar o mês, né? E esses 10 mil, eles são só seus, Patrícia? Ou isso aqui é dividido 50-50 com seu marido, 70-30? Qual que é a proporção disso?
para que você também leve a solução financeira dentro da proporção. E se você está atendendo o casal, por que você vai levar o mesmo planejamento para um que representa 70% e outro que representa 30%? Então, faça as contas e coloque que essa solução financeira representa 70% da sua responsabilidade e do outro 30%. Por que eu estou fazendo também essa pergunta da renda do cônjuge? Porque aí, às vezes a pessoa vira e fala, mas aí então meu marido passa a pagar. Aí normalmente você vai voltar lá, pois é, mas seu projeto de liberdade financeira em 12 anos, você não vai alcançar. E o padrão de vida que você tem hoje aqui, você vai ter que diminuir em 30%. Então, se você fez as perguntas certas, se você entendeu de fato o seu cliente, você consegue contornar as objeções. Porque se não, se você só fez quanto que você ganha, quanto que você tem guardado, e ponto, na hora que você falar, a primeira coisa, a objeção que vai vir é ele comentar tudo isso que a gente está falando. Ah, mas eu já tenho renda de aluguel. Ah, mas eu já tenho renda daquilo. Ah, mas eu já tenho renda daquilo. Então, isso tudo é contorno de objeção prévia. Você está colhendo todas as informações. E isso, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, porque de fato isso aconteceu comigo. Eu cheguei no cliente e falou, não, pô, me tem já aluguel que me dá isso daí. Daí, às vezes, você não consegue contornar ali no momento. Né? Você não colheu as informações pertinentes. E aí você perdeu aquele cliente ali. É o que eu falo, aprender com o erro. Então, incorpore isso dentro da sua ADN, porque a ADN é muito importante. Gosto de perguntar também qual que é o banco de relacionamento dele. A gente vai ter que ver aquela questão de... quando eu pergunto sobre os gastos também, eu me esqueci de falar isso, mas eu pergunto qual é a média do cartão de crédito. Por quê? Porque às vezes você vai chegar no cliente com um plano de R$ 340 e ele não tem cartão de crédito, não dá para colocar débito em conta. Então, qual é a média do cartão de crédito? É entender se aquele cliente tem ou não cartão de crédito. Qual é o banco de relacionamento? É para poder também entender um pouquinho. Se vai que ele tem, não tem cartão de crédito e ele é cliente caixa. Pronto. E aí? O que você vai levar para esse bicho? Aí você fechou, você fez tudo e você não pensou em nenhuma outra estratégia. Porque assim, vai que você se deparou com essa situação, daí você vai trazer para ele assim uma ideia de, cara, você nunca pensou em abrir uma conta digital, num banco, num Nubank da vida, por exemplo, que rende 100% CDI, seu dinheiro está ali parado na poupança, não está rendendo nada, legal, você já planta. Para nossa próxima reunião você não abre isso daí? Aproveita e pede um cartão de crédito, então, tal, tarará, vai fazendo assim alguma coisa para poder, enfim, pensar numa solução. Ou então, o cartão de crédito da esposa, né? Entendam o cliente de vocês para que talvez você feche o plano e não tenha como fazer, por conta dessas limitações que a gente ainda tem de valores para débito em conta e de bancos cadastrados, né? E aí, por fim, eu pergunto se, diante disso tudo que a gente conversou, qual foi a sua percepção, né, Patrícia, a respeito do que a gente falou, e se você já tem algum valor em mente que você pretende de investir nesse negócio. Porque aí a pessoa às vezes já vira e fala, R$ 500. Às vezes a pessoa sem noção vira e fala, R$ 2.000. Aí você olha e fala, meu Deus, da onde ela vai tirar R$ 2.000? Não, mas eu quero R$ 2.000 nisso daí. Aí você vai falar, lembra que você comentou comigo que você queria R$ 2.000? Mas olha só, para esse tipo de assunto, o que a gente pode usar é X% da sua renda. Daí você demonstra cuidado e comprometimento que você poderia ter aproveitado dos R$ 2.000 daquele cliente e logo mais ele ia se tornar inadimplente porque a conta não fecha, né? Mas então você leva para ele o que de fato ele precisa. Ou às vezes também um cliente que está disposto a pagar, vamos por R$ 500 e estava pensando na sua cabeça, vou levar 200 para ele e tal, não sei o quê, mas ele já falou que tem disponibilidade de R$ 500, leva então R$ 500, é óbvio que se a conta fecha, né? Então, eu gosto muito de perguntar isso, alguns falam que, ok, Luiz, eu penso em R$ 500, ou então, Luiz, não tem nem ideia, eu prefiro que você faz e traz para mim. E eu falo, ótimo, eu até agradeço, porque tem alguns clientes que me dão um teto, e às vezes o teto não é a necessidade dele. Então eu vou estudar a sua necessidade e vou trazer para você, mas saiba que a gente vai arrematar aqui a 4 mãos. Eu, como especialista em proteção financeira, entendo que você precisa desses capitais.
Mas se você quiser aumentar algum deles, eu falo de aumentar, eu não falo de diminuir. Na hora que eu tô lá no fechamento, olha, trouxe meio milhão, trouxe isso, isso, isso. A pessoa vira, legal, legal. Então, Daniele, qual desses capitais aqui que você gostaria de aumentar? Tem algum? Porque lembra que eu falei que a gente ia arrematar a 4 mãos? Mas aqui, olhando aqui, ó, R$ 50 para meio milhão de invalidez. É caro ou barato? A pessoa, nossa, barato. Fala isolado. Né? R$ 50 meio milhão. Olha só, R$ 40 meio milhão de diagnóstico. Caro ou barato? Nossa, barato. Então, diante disso daqui, qual desses capitais você gostaria de aumentar? Às vezes a pessoa fala, então bota mais aqui, ó, bota mais e tal. Ou então tem uns que vão falar, não, tá legal, assim, tô legal. Mas eu não dei a possibilidade de qual que você quer diminuir. Porque se você perguntar qual quer diminuir, às vezes a pessoa vai falar, então vamos diminuir um pouquinho desse daqui e tal, tá, tá. Dá a opção do quanto você quer aumentar, né? E ali no final eu coloco, vamos classificar suas prioridades? Eu perguntei mais ou menos quanto ela quer, né? R$ 500, o quê? Eu falo, agora, eu comentei tudo isso com você, né, Patrícia, mas a percepção e os receios maiores, eles são seus. Qual é a sua maior dor? Vamos classificar. Aí tem aquele vida lá, né? Viver muito, invalidez, doenças graves e ausência prematura. Eu vou ali e falo, número 1, Patrícia, disso tudo que a gente conversou. Tá aqui na tela, né? Eu coloquei aqui, tá aqui na tela para o cliente. Ou então, se eu estou presencialmente, eu estou ali com a ADN falando. Qual que é a maior preocupação aqui? Você vai falar assim, Luísa, no meu planejamento financeiro, número 1, a minha maior preocupação é a ausência prematura. Eu já sei que eu tenho que levar um seguro de vida bom para as pessoas. Eu falo, ok. Número 2, Patrícia, invalidez. Morro de medo de invalidez. Porque meu primo, né, tal, tarari, tarará. Aí, na hora que você for levar a solução, você vai falar, trouxe meio milhão de invalidez, você colocar no seu fundo que rende 1%, para proteger você daquele medo que você tem referente ao seu primo que sofreu um acidente de moto. Tá escrito isso lá no meu planejamento financeiro. Quando eu levo o fechamento, tá tudo escrito isso. Tudo escrito, que a pessoa vai lendo, eu vou falando e a pessoa vai lendo. Mas por quê? Porque eu colhi as informações. Pergunta os casos. Você conhece alguém que já tenha passado por isso? Nossa, é extremamente importante, gente. Extremamente importante. Eu conversei com uma cliente essa semana também que falou, a minha amiga foi diagnosticada com câncer e ela tinha um seguro e ela ganhou R$ 400 mil. Hoje ela sarou e isso mudou a vida dela. Eu sempre quis fazer esse negócio, mas enfim, não sabia, sei lá, não tive a atitude de ir buscar. Né? E você apareceu. Então, olha só, você perguntou, né? E se eu não tivesse perguntado isso, talvez ela não teria me dado essa informação tão valiosa, né? Da vontade dela. E aí, depois que eu elenquei 1, 2, 3 e 4, para eu ver se a pessoa está mais preocupada em resgate, porque às vezes a pessoa fala, viver muito. O resgate lá na frente. Ah, então você vai elencar os capitais ali. 1, 2, 3 e 4. E aí você vai trazer a solução. Lembra que a gente comentou, Patrícia? Você comentou comigo que número 1, sua maior preocupação era a ausência prematura, então eu trouxe aqui, ó, 1 milhão. Número 2, você comentou comigo que a sua preocupação era uma invalidez, então eu trouxe aqui 800 mil. E no outro eu trouxe aqui meio milhão. Enfim, para você ter só uma ideia de como dividir esses capitais. E se aquela pessoa se sensibilizou mais para o seguro ou mais para o resgate. Você vai ter que levar uma previdência junto, né? Se você vai ter que, enfim, tratar isso daí de outra maneira. Então, você vai captar no final das contas o que seu cliente achou daquilo tudo que você falou. E aí, lembra que você perguntou como é que era a mãe, o pai, o irmão, o sócio, os pais? Aí você vai falar assim, então, Patrícia, agora que a gente finalizou, né? Eu quero pegar o telefone do seu irmão, que eu acho extremamente importante trazer isso para ele também. Qual que é o telefone do seu irmão? Eu vou falar, você acha legal, Patrícia, você me passar o telefone do seu irmão? Aí a pessoa vai falar assim, até acho, mas eu vou falar então com ele antes. Então, não dê a possibilidade da pessoa achar ou não achar. Você já vai pegar. Você vai, tá, claro que vai ter pessoas que vão falar, eu prefiro avisar antes, e eu falo, perfeito, eu também gosto de. Eu prefiro que você avise mesmo, porque eu Luísa, só trabalho com recomendação avisada.
eu não faço telemarketing. Eu ligo para poder agendar a pessoa que já está me esperando. Quem é que merece dos seus amigos a minha consultoria financeira? Né? Odeio telemarketing. Meu trabalho não é telemarketing. Né? E, de fato, eu hoje só trabalho com recomendações avisadas. Só trabalho com recomendações avisadas. Terminei a minha reunião, mandei mensagem para o cliente. Obrigada pelo seu tempo. Gentileza, lembrar de avisar a Ana, o Paulo e o Marcos que eu vou entrar em contato. Daí, quando você avisar, me manda um joinha que eu vou ligar. Aí depois o cliente ainda faz isso para mim. Ele vem aqui falando: Luísa, avisei fulano, 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 fulano. Aí o que eu vou fazer, gente? Meu abefone é só: tô te ligando, Patrícia, a pedido da Bruna. Aí a primeira coisa que você fala: ela me avisou. Legal, exatamente. Ela mandou mensagem aqui falando que já tinha avisado para você, por isso que eu estou entrando em contato. E o objetivo da minha ligação seria entender com você qual o melhor momento de você me disponibilizar 40 minutos, 1 hora do seu tempo para a gente poder falar de consultoria financeira. Você está de home office em casa e aí geralmente é de manhã ou de tarde? Aí a pessoa vira e fala um período. Amanhã. Aí eu já olho na minha agenda onde é que eu tenho manhã disponível. Do que ficar segunda ou terça. E aí às vezes a pessoa está trabalhando segunda e terça, enfim. Então eu gosto de eleger pelo período, manhã ou tarde. Aí eu falo, então, terça ou quinta, né? Para não ficar leiloando tanta vaga, né? Esse negócio tipo, segunda, terça, não dá quarta. Então, para ser mais preciso, de manhã ou de tarde, daí eu já vejo as minhas disponibilidades. Então, segunda e terça que eu tenho nesse horário que você comentou comigo, qual que fica melhor? Esse daqui, legal, ponto. Então, assim, eu não vou falar, então, aqui, eu sou a Luísa, eu sou da MetLife, a maior empresa do mundo, ela é uma norte-americana, ela é isso, é aquilo, outro, tarari, tarará. Não. Qual é o objetivo do Abefone, gente? Agendar, ponto. E se ele já está avisado, então, aí que é só agendar mesmo. Então, é a palavra que eu uso. O objetivo da minha ligação é só entender com você qual o melhor momento para você me disponibilizar de 40 minutos a 1 hora do seu tempo para a gente poder falar de consultoria e planejamento financeiro, de manhã ou de tarde. E vai, e segue, e vai agendando. Eu acho que menos é mais no Abefone, né? Porque senão já começa a criar ali alguns objetos. Mas do que, né? Mais aqui, tará. Não. O objetivo da ligação é isso. Ponto, marcar. Tchau. Mais rápido e mais breve possível. E isso é um pouco assim, né? De um tudo que eu comentei, de algumas boas práticas e quero abrir aí para poder fazer algumas, responder alguma coisa, alguma dúvida que tenha ficado, né? Abrir aí para perguntas. E é isso. Ô, Lu, maravilhoso, Lu, maravilhoso. Agora dá para entender porque são 115 semanas consecutivas. Só o jeitinho de você falar assim, todo claro, todo meigo, você não derruba o cliente, né? Super legal sua DN, eu acho que é um exercício maravilhoso. A gente sempre fala muito sobre a DN, mas a gente não dá tanta importância, né? A gente fica falando muito de despertar, despertar, despertar. E por várias vezes você despertou fazendo a sua DN, né? Nas perguntas que você faz, na forma como você cria o vínculo da pessoa no que é importante para ela. Achei muito, muito rico mesmo, muito rico mesmo. É legal porque a gente também tem dois advogados aqui, tem o Lucas e o Fernando, que também largaram bem recente a atividade. E aí, se vocês dois quiserem até fazer perguntas, gente, porque vocês também estão, eles estão no primeiro, segundo mês de atividade, e essa Sim. transição é uma transição bem, bem difícil mesmo, né? Até para você largar toda uma carreira, tudo que vocês tinham de respaldo que vocês tinham para vir para uma atividade que no início é muito difícil mesmo, né? Toma muita pancada. E aí também, Lu, começar no virtual, que já tem um índice de não ainda superior ao que é o presencial, também tem sido. E aí acho que suas palavras são as palavras bem de alento aí, que ajuda a entender que é o mindset mesmo que faz ter resultado nesse negócio. Eu queria. Sim. Tem alguma dúvida, uma pergunta sobre tudo que ela falou? E eu Eu acho que, tenho. assim, antes de você me perguntar, modulação de voz, gente.
em frente a uma câmera, precisa de ter uma modulação de voz. Então, assim, quando você for apresentar, você pode trazer uma solução financeira para o seu cliente falando, olha, eu trouxe aqui 500 mil reais de doenças graves, tal, tarará. Ou então você pode vir e falar assim, eu trouxe 500 mil de doenças graves para você. Né? Eu trouxe 100 mil reais de doenças graves para você. Modula, né? Entenda, traga o poder do negócio. Seja didático mesmo, aquilo que eu falei ali atrás, porque as pessoas elas não estão acostumadas a ver nada daquilo, né? Você só chega falando 100 mil, 200, 300, por 500 reais. Não, né? Então, traz o poder do negócio, faz a modulação de voz. Agora, nesse mundo virtual, eu sempre ficava olhando para mim, assim, ó, na câmerazinha, ou para o próprio cliente. E eu entendo que existem alguns momentos que eu preciso olhar na câmera, aqui, ó, no fundo da câmera, porque eu estou conversando com você. Então, Henrique, hipoteticamente falando, mas se tivesse acontecido alguma coisa com você ontem nesse sentido, que te impossibilitasse hoje de gerar renda, dos 35 em diante, como é que ficaria o seu cenário financeiro? Ah, muito ruim, tarará, lascado, né? Eu falo assim, eu vou usar a sua palavra, tá? Eu tô colocando aqui lascado, aí eu escrevo entre aspas aqui, lascado, porque quando eu vou levar o fechamento dessa pessoa, eu vou falar, lembra que você comentou comigo, que eu ainda brinquei com você, que você estaria lascado? Então, essa é a solução para você nunca entrar nesse cenário. Se você pudesse, então, ter 500 mil que é aplicado no seu fundo a 1%, trazendo uma renda passiva para você de 5 mil reais mês, não seria extremamente inteligente? Nossa, legal. Aí então você amarrou o cliente, ele vai falar assim, nossa, eu não sei como que eu vivo sem esse seguro, porque, né? Você trouxe agora a solução para minha vida. E eu me sinto cuidado e eu me sinto amparado, porque eu já tenho meus investimentos que você levou em consideração, eu tenho meu patrimônio que você levou em consideração, que ele é imobilizado, que ele não me traz liquidez, você me alertou a isso, eu não tinha parado para pensar, né? E vice-versa, que eu tenho muita liquidez, mas meu projeto de alcançar a liberdade financeira, ele fica prejudicado. E tem alguns clientes que já têm o projeto muito definido, que eu falo, quanto falta para você alcançar essa liberdade financeira? Falta 1 milhão. Ok, pronto, trouxe seu seguro. 1 milhão de invalidez para você poder alcançar sua liberdade financeira. Falta 1 milhão para você atingir isso, 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 pronto. Então pergunta para o cliente, a gente tem que adivinhar valor não, gente. A gente é expert em fazer as perguntas que a gente precisa de ter as respostas. E aí olhar então na câmera, eu acho que faz uma diferença no momento que você está conversando algumas coisas com ele. E eu tive que aprender isso, porque é ruim, né? A gente quer ficar olhando aqui embaixo, né? O rostinho de todo mundo, tudo. Mas em algumas coisas pontuais, eu tento o tempo todo focar aqui mais na câmera do que ali. Então, uma outra dica de virtual que eu dou, né? E além da questão da modulação de voz. Agora vamos lá, Henrique, pergunta, desculpa. É porque senão eu esquecer. Bom dia, né? Bom Mas, dia. ô Luísa, muito legal a sua apresentação. E assim, tem pouco tempo que eu estou na MetLife. Assim, tem pouco tempo, 1 ano e 2 meses mais ou menos, né? Em relação ao seu tempo. E de todos os treinamentos que eu fiz, de tudo que eu já participei, até hoje ninguém tinha feito uma destrinchado ADN como você destrinchou aqui. Eu achei isso muito legal, muito válido para os consultores que estão te assistindo, para você, não sei se quando você fala, se você tinha essa noção, né, de quanto é bom ouvir você falar da ADN e que você pode realmente replicar isso para o Brasil, né, para outras agências. E eu tinha aqui 1 milhão de perguntas, mas vou fazer só duas. E, Ó, eu tenho, a e minha reunião é só 10 horas, eu deixei 2 horinhas pra gente, se vocês quiserem aí a gente pode ir falando, tranquilo. não, mas eu vou fazer duas, às vezes a minha pergunta também pode ser de outras pessoas, mas são coisas simples. Era mais, igual você falou, as coisas estão nos detalhes, né? E eu percebo isso, às vezes a gente ganha mesmo um cliente num ponto bem específico.
que você pegou ali e conseguiu trazer para o cliente e fez sentido ele fazer o planejamento com você. Mas quando você fala da recomendação avisada, como que é essa avisada? Você orienta o cliente a falar o quê para não falar o seguro de vida, para afastar o cara ali? Muitas vezes, eu já tive semana retrasada com um consultor novo meu, que ele nem falou nada, o cara passou o telefone de um médico, ele nem falou que ia ligar para o médico, aí ele ligou para o médico sem a gente saber e falou que era tipo prudente, o médico não quer nem receber a gente mais. Então eu queria saber o que você fala, se você manda uma mensagem, se você já orienta o cliente a como falar com essas recomendações. E também a segunda pergunta em relação à própria DN, se você deixa ela de alguma maneira, você transparece ela no PowerPoint para ir perguntando, vai preenchendo, para o cliente ver a pergunta, ou se é mais no tete a tete, você vai só anotando mesmo na sua DN física, ou se de alguma maneira você transparece ela no virtual. Bom, no momento virtual eu não estou colocando a ADN, embora a gente tenha ela lá no kit parceiros, né? Em branco, para quem quer, dá para espelhar ela na tela, mas são perguntas que eu já sedimentei na minha cabeça. Então, assim, ao longo da minha abordagem, eu vou fazendo assim uma abordagem com um preenchimento de ADN, né? Então, ao longo lá da minha abordagem, eu primeiro, quando eu começo hoje, agora no meu momento virtual, eu vou fazendo algumas perguntas assim. Atualmente, como é que está o seu planejamento financeiro? É o que sai na tela para a pessoa. Atualmente, como é que está o seu planejamento financeiro? Aí a pessoa vira e fala: ah, não tem nenhum planejamento. Ah, tem uma planilha de controle, poupo, invisto, tudo, para eu poder começar a entender esse cliente. Daí eu pergunto: você possui dependentes financeiros? Aí eu venho com a ideia do pai, né, dos filhos, tudo. Aí eu pergunto: você tem algum tipo de planejamento para gerenciar riscos e imprevistos de saúde? Não, não tenho. Acha importante? Acho. Ou então, não. Aí eu já sei que eu vou ter que começar de algum jeito, né? Lidar essa fera. E para a sua terceira idade, o que você vem fazendo a respeito? Então, assim, isso hoje são as perguntas que eu inicio o meu virtual. Ele vai lendo e ele vai me respondendo. E aí a pessoa já começa ali, atualmente, como é que ela se organiza financeiramente. Tem gente que já fala: então, eu ganho 10 mil reais e eu gasto 8 mil reais. Eu falo: como é que você gasta isso daí? Então eu já começo a fazer aquela forma de destrinchar os valores, né? Toda essa questão. Então eu não faço espelhamento aqui, né, no virtual da ADN, respondendo a sua pergunta, Henrique. Mas todas as perguntas que eu faço, elas são perguntas, disso do que a gente comentou, da própria ADN. Ela está aqui do meu lado. A ADN está aqui do meu lado, né? No presencial, tudo que eu vou perguntando, eu vou mostrando para o cliente aqui. E eu acho muito legal começar a falar que as informações, tudo que a gente está conversando ali, elas são extremamente confidenciais, né? Para a pessoa não se preocupar. Eu gosto de falar que as informações são confidenciais. Quanto às recomendações que você tinha me perguntado, como é que eu faço para avisar? A minha forma, eu acho que de fazer a consultoria, ela não transparece só que eu estou fazendo a venda de um seguro. Porque eu perguntei de tudo da vida dessa pessoa: quanto que ela ganha, como é que ela gasta, se ela consegue poupar, se ela está investindo, se ela investe, se ela sabe de investimento. Então, assim, eu estou falando de uma consultoria financeira mesmo. E aí eu já dou ali no meu PowerPoint um pouco das dicas de que o ideal seria ela gastar 70% da renda com presente e jogar até 30% para situações futuras, sendo que situações futuras encaixa a questão de um imprevisto, então ela precisa de ter uma fatia ali de 5 a 10% para um ativo garantidor. Ela já ouviu falar de um ativo garantidor? Então, se eu pudesse trazer a sua liberdade financeira que você busca, Henrique, aos seus 55 anos, hoje, numa situação de imprevisto, e que lá na frente, independente de ter acontecido ou não com você, aos seus 55 anos também, eu vou te entregar a sua independência financeira, faria sentido? Poxa, então você está trazendo uma solução tanto de segunda idade, que é a fase de acumulação, quanto de terceira idade, né? Liberdade financeira para a pessoa.
Então, eu acho que não fica tão explícito a ideia só do seguro, para a pessoa virar e falar assim, nossa, eu estou fazendo um seguro aqui, tal, tarari, tarará. Então, vai mais na ideia da consultoria. E quando eu peço para avisar, eu falo, Henrique, você poderia me fazer uma gentileza? Você avisa então para a Patrícia que você fez essa consultoria comigo, que você achou interessante e que você acredita que vai ser interessante que ela conheça também. Então, assim, eu não mando um texto ali para ele, mas eu já falo essas palavras. Eu falo, então, comenta ali que você está fazendo uma consultoria financeira comigo, que você achou interessante e que você acredita que seria importante que ela conhecesse também. Então, tá indo mais nessa linha, né? Eu já tive casos também, tá, Henrique? Que às vezes que o cliente falou que era seguro. E aí a pessoa virou e falou assim, pois é, então ele comentou comigo, né, que é seguro. Eu falei assim, então na verdade é mais do que seguro, porque a gente vai trazer uma consultoria financeira por completo. Eu quero trazer um diagnóstico da sua vida, entender em que momento que você está, o que você foi afetado financeiramente nessa quarentena, né? Eu tenho talvez um produto financeiro que possa te ajudar a alavancar em momentos de dificuldade, né? Como isso que a gente está vivendo. E você já parou para pensar, Henrique, assim, qual que está sendo para você, divide comigo, qual está sendo a sua sensação de ver a sua renda diminuindo nesses 2 meses aí de quarentena que a gente tem, ou até zerando? Qual está sendo a sua sensação? Ai, nossa, Luiz, então, é extremamente difícil, estou ficando com dor de cabeça, estou tirando sono. Eu te entendo. Agora, vamos refletir juntos? Isso aqui que eu estou trazendo para você, uma proteção no cenário de uma invalidez, de uma doença grave, Henrique, é como se você estivesse vivendo eternamente dentro desse cenário de quarentena. Porque está tudo muito incerto agora, mas daqui 2, 3 meses que seja, a gente sai de casa e vai retomar. Você tem saúde, que é o mais importante. Você vai se virar, você vai vender o que for necessário ali na rua. Mas você tem saúde para poder fazer isso. Agora, se você não tem mais saúde, veja bem, é viver eternamente uma quarentena. Né? Então, despertar também para esse lado da ideia desse sentido. E aí, quando eu finalizo a reunião mesmo, eu coloco sempre, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar a sua história comigo. Gentileza, não esquecer de avisar a Bruna e a Marina. E eu só vou ligar quando você tiver avisado, igual a Patrícia te avisou que eu entraria em contato. E aí a pessoa vira e manda mensagem, já avisei as meninas, já avisei, sei lá, o fulano, pode entrar em contato. E assim vai, né? Luísa, eu queria te fazer uma pergunta. Com o médico, já tem vários seguros que, quando a gente faz todas essas perguntas aí, ele já tem uma saída real e verdadeira. Como é que você faz você destrincha essa DN com o médico do mesmo jeito ou você tem apresentações diferentes? Eu não vou fazer o despertar. Assim, basicamente 80% da minha carteira, Juliana, são médicos que já possuíam seguro. Né? Eu acho que eu tenho uma plaquinha preta lá na concorrência, o povo me odeia lá de tanto cancelamento que eu já fiz, né? Mas, ou complementos. O que eu quero entender junto com aquele cliente é, legal, que bom, parabéns, Juliana, que você já tem um planejamento de proteção financeira, né? Mas então vamos abrir a sua apólice. O objetivo disso daqui é entender o que você tem de cobertura. Aí a pessoa vira lá e abre, tem 100 mil de invalidez, tem 100 mil de doenças graves. Padrão de vida do cara ganha 50 mil reais e gasta 40 mil reais. Eu vou falar, 100 mil reais, doutor, hoje, o que serve para você? Né? Então, como eu já pego na hora a apólice, e é extremamente importante, eu já tento dar uma olhada e falar, olha, tem isso, isso e isso, eu vou trazer aqui para você, eu quero fazer uma análise mais a fundo, porque aí a gente pode trabalhar, gente, ou com a linha do seguro temporário, que é muito mais barato. Às vezes o cara tem um vitalício imenso lá, que comprou o resgate, e na verdade ele buscava seguro. Então, vamos supor, ele paga 2 mil reais de seguro. 1.500 é uma base, e o resto é o Heimer. Se você leva para ele uma solução de 1.000 reais, 500 dentro da nossa previdência, que rentabiliza mais do que o seguro. E o restante de seguro temporário, por que não?
O cara estava acostumado a pagar 2.000, aí você traz uma solução de R$ 1.000 com um resgate de fato, né, dentro de uma previdência, e o restante no seguro. Tem que explicar para eles, porque alguns acham que eles resgatam 100% do seguro. Muitas pessoas acham, tá? E aí, se ele tem lá 100 mil na base, ele acha que ele vai resgatar 100 mil aos 65 anos. Então, eu comprei 100 mil e eu vou resgatar esses mesmos 100 mil aos 65 anos. Não, cadê sua planilha de resgate? Explica para ele que lá na frente vai resgatar uns R$ 60.000, corrigindo IPCA mais 3%, IPCA 3%, ou você vai deixar os 100 mil vitalícios como herança. Então, você tem que explicar o produto. A minha ideia com esses médicos, pessoas que já têm seguro, é explicar o que ele tem e entender a necessidade para ver se está ok. Tem umas apólices que estão muito bem desenhadas. Eu falo, cara, só a sua necessidade está atendida. Agora, se você quiser diversificar um pouco, por exemplo, a nossa invalidez, que é diferente da invalidez da concorrência, né, que é o nosso produto. Então, eu levo, às vezes, assim, então, estou trazendo aqui, ó, como complemento. Parabenizo pelo que ele tem, tá? O que estou trazendo aqui é um complemento. 1 milhão de invalidez aqui, ó, dá R$ 80. Você acha que vale a pena para você ter isso daqui? Porque como você é médico, a gente precisa de trazer uma proteção bem segmentada para membros superiores. Então, falange, dedos, tudo. Levo impresso a tabela de invalidez para ele. O médico adora ler aquela tabela. E leva as condições gerais ali na Prudential também, o que tem na invalidez deles. Ou em qualquer outra, ou em outra seguradora. E aí você vai colocar o que você tem versus o que você está trazendo para ele. Seja só o complemento ou uma ideia de trocar a pólice mesmo. Mas eu me deparo muito mesmo com coberturas em vida extremamente pequenas e uma base muito alta. Então, se a pólice tem ali 1 ano, vamos supor, né, 1, 2 anos, eu explico, olha, você vai ter, você tem isso, e o que você faria por aqui seria assim. Você acha que vale a pena ou não, né? Oi, Patrícia. Você acha que numa próxima visita sua com o médico, a Ju pode entrar com você? Cortou, perdão. Você acha que numa próxima visita que você tiver com algum médico, a Ju pode entrar com vocês para ela dar uma entendida como é que você trata eles? Porque a carteira dela também é Claro. de muitos médicos. Sim, com certeza. Com certeza. Porque aí ela vê essa linguagem que você usa. Isso, passar o meu celular para ela. Aproveitar que agora, com esse momento virtual, a gente consegue fazer isso, né, Lu? Porque não Sim, presencial. Exatamente. Se você puder dar essa força pra gente. Exatamente. E eu acho que o Instagram também é uma ferramentinha legal, sabe? Faça um teste dessas enquetes, sabe? Coloca, você possui planejamento financeiro? Já ouviu falar de ativo garantidor? Né? Já ouviu falar tarari, tarará? Bota o sim ou não. E o que as pessoas forem respondendo, vai falando com essas pessoas. Né? Liberdade financeira, você busca alcançar com quantos anos? E vai fazendo, né? É uma forma legal também de ir pegando recomendações. E geralmente médico indica médico, empresário indica empresário, né? Dentista indica dentista, e assim vai. Atualmente, as minhas recomendações estão para servidores públicos, porque eu direcionei para servidor público, porque eles não tiveram impacto de renda. Percebi que falar com os empresários que estão extremamente desesperados nesse momento agora, nossa, não estava funcionando. Então, eu estou fazendo direcionamento para quem é CLT, para quem é concursado, trazendo, então, uma solução financeira para eles nesse sentido. Então, por exemplo, minha semana passada, já tem umas 3 semanas que eu não converso com médicos, tá, Juliana? Mas, porque o mercado, ele vai levando, né? A gente vai colocando as recomendações, ele vai levando assim a gente. Mas me manda depois uma mensagem para a gente poder falar, e assim que eu marcar o médico, você faz um joint comigo. Então, depois a gente pode também, fazer Luiz, uma eu posso reunião. marcar. Sim, legal, pronto. Ó, legal. Se eu marcar também, Legal, e aí você pronto. faz comigo. Legal, boa ideia, excelente.
Porque, de fato, eu estou agora mais nesse outro mercado. Mas bem legal. Boa ideia. Boa ideia. Ótimo. Luísa, Luísa. Oi, Luísa, eu quero só te fazer uma perguntinha aqui para você que saiu de uma visita com a minha consultora. Primeiramente, eu quero te dar parabéns, tá? Pela sua palestra aqui com a equipe, eu tenho certeza que vai agregar muito. Parabéns pelas 115 semanas, eu sei que é algo aí de bastante dificuldade, né, para uma consultora. Eu queria que você me falasse um pouquinho para a equipe, como que você percebeu como que foi para você essa transição entre o mercado, entre as visitas presenciais e as visitas online? Como que você conseguiu direcionar isso para que você não sofresse impacto na sua conceptividade? Bruna, obrigada pela pergunta, mas foi exatamente esse direcionamento das recomendações. Atuando nessa linha de quem já é cursado e profissionais da área da saúde, que estavam preocupados com a questão do coronavírus. Então, eu revisitei os meus clientes, tá? E coloquei aquele perfil que eu vou buscar, profissionais da área da saúde, médicos que estão muito preocupados, que estão na linha de frente, enfermeiros, fisioterapeutas que estão nessa linha de frente. Liguei para eles, né, me coloquei à disposição, falei que a MetLife estava cobrindo a questão do coronavírus, tudo, para que ele pudesse ficar tranquilo, que ele teria diária de internação, tudo isso, e que se ele conhecia alguém que tinha sido contaminado. Aí falou, nossa, meu colega X tal foi contaminado, ou então, não conheço ninguém que foi, falou assim, então, o objetivo agora do meu trabalho, nesse momento de coronavírus, o meu propósito é poder trazer proteção para essas pessoas que estão na linha de frente. Então, compartilha comigo aqui quem que dos seus colegas que ainda não tem a proteção. Então, voltei para minha carteira de clientes, direcionei aonde que eu poderia ter mais sucesso, que eram saúde e profissionais que não estivessem com a renda tão afetada, então os servidores, e estou bem nesse mercado, tá, Bruna? Então, foi mais uma escolha de mercado. Eu percebo que a gente eu tive um aumento muito grande de leis, mas assim, porque a pessoa está em casa e ela fala, nossa, então, agora eu tive o meu filho isso, meu filho aquilo, vamos remarcar para amanhã? Não o delay da pessoa sumir, né? Mas o remarcar. Então, tipo, a segunda, terceira vez, assim. Então, está acontecendo bastante. Então, a gente tem que ter um volume maior de marcações, porque vai ter desistência ali ao longo do dia, né? Então, aumentar o volume, direcionar a recomendação dentro da realidade aí de vocês, porque, igual, Brasília é uma cidade que tem muito servidor. Então, para mim é muito fácil achar recomendações de servidores públicos, né? Então, entendam dentro da carteira de vocês, olhem para o lado se vocês não têm um amigo que seja servidor, que esteja na área da saúde, enfim, que não fechou com você, independente de ter fechado ou não ter fechado, diga para ele, fala, cara, olha, meu propósito, meu trabalho hoje é poder trazer proteção, né, financeira para essas pessoas que estão na linha de frente. Já que você é fisioterapeuta, trabalha ali naquele negócio, já que você é isso, aquilo, outro, qual que é o telefone da sua melhor amiga aí, do seu contato, do seu colega de trabalho, para poder trazer isso para ela também. Então, buscando dentro da própria carteira e dentro do X, o mercado que eu quero atuar. Então, busquem o mercado que vocês querem atuar e façam essas estratégias, né? Luísa, queria fazer uma pergunta. Primeiro, obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente, foi sensacional. Acho que muita gente vai sair com uma atitude diferente daqui. E eu queria ver para você compartilhar conosco a questão da sua rotina de ABFone, né? Porque a gente sabe que hoje não tem jeito mais de fazer ABFone nos dias de ABFone, tem que ser algo diário. Eu queria que você compartilhasse sua metodologia aí, né? Como que você tem feito isso? Lara, então, é exatamente o que você falou. Hoje não tem um dia mais fixo para poder fazer o ABFone. E como eu estou tentando marcar sempre assim, de um dia para o outro, e não algo tão distante. Então, sexta-feira, eu, Luísa, não estou fazendo ligações na sexta. Então, por exemplo, segunda, ontem mesmo. Eu fiz o período da manhã todo,
montei a minha agenda. Mas aí eu tenho um delay, o que eu faço? Retomo com a Bfone e vou remarcando. Aí eu entro ali no Instagram e vejo quem é que respondeu a minha enquete para eu poder já falar, legal, me passa o telefone, para eu poder te presentear com a minha consultoria financeira e tal. Pego um telefone, já ligo para essa pessoa, não deixo esfriar. Então, no mundo virtual, acho que as coisas têm que estar mais quentes, né? Tomei um delay, ao invés de dar uma descansadinha, não, né? Você tem que continuar e prospectar. Exatamente. Seja rede social, seja nos amigos, seja na sua carteira de clientes. Então, a gente tem que ampliar o horizonte e ver que é uma questão de buscar, né? De atitudes. E estou tendo muito F2 também, aumentou meu número de F2, porque a pessoa, não sei, parece que está ali no conforto da casa, né? Enfim, fala, legal, então agora eu quero pensar um pouquinho, vamos... Aí eu falo, perfeito, até estranharia se você não quisesse pensar, né? Para a gente poder definir aí os capitais. Tentei, não consegui, né? Aí eu falo, perfeito, eu te entendo, até estranharia, né? Porque é um planejamento para a vida toda. Então, vamos remarcar, Lara, para amanhã à noite, ou então para depois de amanhã. Você prefere amanhã ou depois de amanhã para a gente voltar a falar? Já marco, né? Já deixo marcado, não deixo solto, não. Então, a gente tem que tentar amarrar sempre os clientes nesse aspecto, né? E estar o mais próximo possível. E a Bfone é todo dia, né? O tempo todo. Teve o delay, a hora que eu sento de novo para poder fazer a Bfone. Muito bom, obrigada, Lu. Nada. Ô, Lu, a gente tem 4 novatos aqui que precisam ir para o treinamento deles, porque já está o horário deles. Sim. Por isso que eles vão sair, tem alguns que também vão para visita. Mas mais alguém tem alguma dúvida, quer tirar? Fernando e Lucas. Oi, pessoal. Bom dia. Luísa? Eu achei bacana demais, viu? Queria já te parabenizar, Luísa. Muito bacana. Muita coisa deu para a gente aprender e entender a forma que você aborda as pessoas, principalmente o que o Henrique disse, né? A sua ADN, ela é muito, muito completa. A gente consegue perceber muitas perguntas que normalmente é aquele padrão tradicional que a gente não aprende na ADN, né? A gente como novatos aí, e que a gente vai pegando. E obrigado por compartilhar essa ADN sua aí, que de fato muita coisa eu peguei aqui para mim e pode ter certeza que eu vou fazer também. Legal, Lucas. Ô, Lucas, fazer uma pergunta. Você tem hoje um modelo na sua cabeça, né? Um funil de volume, né? Assim, quantas abordagens para gerar quantos fechamentos para serem convertidas, quantas propostas? Você já definiu isso de forma virtual? Como é que está esse processo? Eu tô... Lembra que eu comentei, gente, né? Lu, só um minutinho. Vamos desligar o microfone, quem não estiver usando. Desligar o microfone, quem não estiver usando, tá dando interferência. Fernando. Pronto, estão me ouvindo, né, Tona? Ok. Bom, então, Marina, eu comecei a fazer. Estou anotando, tá? Agora quantas abordagens e quantos fechamentos para eu entender a minha ideia de conversão via virtual. Mas para que possa sair 3, eu preciso de ter agendado aí pelo menos 6 fechamentos. Então, 6 fechamentos, saem 3. Por que eu estou falando isso? Ainda tem a questão do delay, do F2, de tudo aquilo. Então, às vezes eu tenho um F2 já da semana passada para essa semana, né? E no presencial, a minha taxa de conversão, assim, a cada 10, tipo, se eu faço 10 fechamentos, eu fechava ali mais ou menos de 7 a 8, né? Então, agora eu estou percebendo que está ficando tipo 50-50, né? 50%. Pela questão tanto do delay e quanto a questão mesmo da pessoa de não ter a renda, de ter sido impactado pela pandemia, tudo. Embora eu tente escolher o mercado, então eu diminuí a minha taxa de conversão. Então, para isso, eu estou tendo que aumentar o número. Que é uma taxa sensacional, né, Luísa? Já é bem acima do que o pessoal, principalmente quem está entrando, né?
Ah, sim, mas era o contrário antes, tá? Eu tinha que fazer, eu tinha que fazer 10 para fechar 3. Antes era desse jeito, 10 para fechar 3. O meu começo era esse. Acho que à medida que o tempo da consecutividade vai passando, a gente vai ficando mais assertivo também. Mais assertivo, exatamente. E é aquilo, são os erros, né? Que a própria falta de informações da minha ADN me fez deixar de fechar. Então, essas informações todas foram fruto de erros repetidos, né? Inúmeros erros, para trazer um pouco dessa linha mais completa de uma ADN. Para mim, gente, o fechamento é a ADN. É a ADN. Assim, a abordagem, assim, já é, né? O fechamento é só para poder tirar o pedido, digamos assim, né? Mas na abordagem e a ADN, você vai captar toda a essência do seu cliente. Toda a essência. Ah, eu não consigo poupar. Legal, você está trazendo a solução agora para ele, que além de poupar, ele vai se proteger, né? Então, entenda o perfil e traga a solução. A intenção é que ele não pode viver sem o seu planejamento. E que você vai estar ali com ele, acompanhando ele de ano em ano. A gente vai sentar, tomar um cafezinho. Você vai contar para mim que você casou, você vai contar para mim que vai ter filhos. É assim que acontece na minha carteira. E é o que eu vou fazer com você. Né? Então, tipo, trazer esse conceito. Sensacional, Lu. Obrigada, viu? Nada. Eu quero te parabenizar também, tá? Gostei muito da sua história, da trajetória, principalmente do início, né? Eu também sou advogado, venho da carreira jurídica e estou começando agora nesse novo negócio. Eu sei o tanto que está sendo difícil, sabe, fazer essa virada de chave, mas assim, é realmente muito legal ver o seu exemplo. Dificuldade no início, né? E o tanto que você conseguiu ter sucesso aí na carreira e vem tendo, né? Então, assim, parabéns. Gostei muito das suas dicas, fiquei muito feliz em assim, compartilhar de uma colega de profissão, o tanto que é difícil esse início, mas o tanto que é recompensador também, sabe? Escutar você falando o tanto que está dando certo, gostei muito. Então, assim, parabéns, anotei tudo aqui também. Vamos botar essas boas práticas em práticas, né? Exatamente. A gente tem que trocar o lado da cadeira, né, Fernando? Antes as pessoas vinham até a gente, né, para ser consultados. Agora é o contrário. É a gente que vai. Né? Tem que ter, tem que mudar. Tem que mudar. Isso aí, com certeza. Ô, Lu, e financeiramente, era melhor o escritório ou é melhor aqui? Ah, meu Deus do céu. E é isso que eu ia comentar também, né? E querendo ou não, assim, a advocacia tem um status, né? Tem um prestígio. Ah, eu sou advogado, né? Legal. Poxa, mas eu converso com tanto advogado hoje, assim, que ganha muito abaixo, né, do que... E advogado, assim, de sucesso, de carreira. Então, eu me deparo muito hoje com pessoas que estão muito abaixo do que eu venho recebendo, que eu venho trazendo. Então, por isso que eu amo esse negócio. Gente, só depende da gente. Você vai escolher quanto você quer ganhar. Não é a Patrícia, não é fulano nem o Beltrano. É produção, é produtividade. Então, só depende de você. Então, financeiramente falando, nossa, meu Deus, nunca pensei que eu fosse alcançar assim, ainda mais, sei lá, a gente for parar para pensar, no terceiro ano, o que eu alcanço hoje. Então, só depende de vocês, façam por onde que vai acontecer. Eu consegui, por que que vocês não? Não tem nada de diferente, é força de vontade. É força de vencer, cara. Eu quero, eu posso, eu vou. Deixa eu te pedir um favor, você comentar com os meninos também. Eu sei que a maioria aqui é novato, e aí às vezes a gente não olha para isso a fundo, mas quando a gente já tem uma carteira longa e já vai com um tempo de consecutividade, persistência e PPP, como é que você controla isso? Como é que isso para você, como é que você controla a sua base de clientes? Porque eu acho que hoje talvez os meninos não prestem tanta atenção nisso, mas a gente sabe que lá na frente isso faz uma puta diferença. Então, só queria saber mais ou menos como é que você faz esse controle, porque eu acho que esse controle tem que começar agora. É uma opinião minha desde cedo. Isso é verdade. A gente tem que ficar de olho nisso tudo, né? O Dash está aí para poder trazer esses números, mas todas as vezes que uma apólice cai, eu sei que eu vou ter que correr para poder recompensar. Então, é um sistema de peso e contrapeso, né? O tempo todo.
Se perdeu uma apólice, cara, acelera, vai ter que colocar outra, porque o impacto disso é grande. Então, o acompanhamento via Dash é uma forma bem interessante de você ter os seus números e fazer esse acompanhamento, cuidar da inadimplência, percebeu ali o cliente inadimplente, entra em contato rápido. Então, assim, são assuntos que você tem que tratar com agilidade. Se o cliente ligou para você e falar, quero cancelar, ao invés de você ficar fugindo do cliente, tá, vamos conversar sexta-feira, não, conversa hoje com ele. Demonstra para ele que é diferente cancelar, digamos, uma MetLife, né, do que cancelar internet, você liga e você fica lá, que é difícil, que é um saco, né? Então, assim, você vai trazer para ele a urgência dele. Olha, então, sim, é extremamente importante entender por que você está abrindo mão de tudo aquilo que a gente conversou. Então, antes da gente iniciar a questão do seu pedido de cancelamento, vamos relembrar o que a gente colocou e o porquê de cada uma daquelas questões? Retoma, entende. Crise, bicho, de fato, né? Tem pessoas agora que não... Ela falou assim, Luísa, ou eu escolho o MetLife ou eu escolho colocar comida na mesa. Eu tô sem trabalhar, meu marido também, né? E, enfim, e tá acontecendo. Eu acho que não só comigo, mas com alguns consultores também que estão tendo a base impactada. Então, por isso, metendo o pé no acelerador, vamos protocolar mais para poder compensar. Deixei cair uma e continuo na mesma velocidade, você não recupera. Né? Então, ter esses números bem próximos mesmo, ser alimentado via Dash, olha, isso vai impactar em bônus, isso vai impactar em convenção, isso vai impactar em um monte de coisa. Né? Então, esse cuidado é importante mesmo, Marina. Ô, Luísa, eu fiquei curioso em relação a uma coisa. Com tanto tempo, né, com consecutividade, igual você tem, como é que foi, vamos dizer, um pouco da sua vida social nesse tempo? Você conseguiu fazer uma viagem de mais de 2 semanas? Como que você conseguiu se arranjar isso aí? Eu trabalho demais, viu, Pedro? E eu continuo trabalhando muito. Então, tipo assim, eu começo 8 da manhã aqui e termino 9, 10 da noite. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É um preço que se paga, né? Mas é perfeitamente planejável. Então, eu já consegui, sim, uma viagem de 2 semanas. Tem atividade para isso. Então, use-as de forma estratégica. Então, eu usava as inatividades porque, querendo ou não, a gente precisa de um momento para descansar também, né? Então, aquilo, entenda o seu número, entendeu o seu número, conseguiu, bateu aquela meta, se presenteie também. É importante, o cérebro precisa, né, desse presente. Então, o que te motiva? É comprar alguma coisa, é poder sair para jantar ali, é para poder fazer alguma coisa? É importante, né, ter essa recompensação sua. Mas eu trabalho muito. Muito, muito, muito mesmo. Durante a semana, para mim, a ideia é trabalho. Final de semana que eu tenho para poder descansar. Mas durante a semana eu acordo para poder fazer exercício 5h40 da manhã, né? Faço das 6 às 7, que é o horário que eu tenho de disponibilidade, e depois eu começo a trabalhar. Então, são escolhas. São escolhas. E aí, no caso, assim, só por curiosidade, é porque eu não passei por isso ainda, né? Tem pouco tempo que eu estou trabalhando, mas aí deve ser muito difícil, né? Essas semanas, por exemplo, Carnaval, Semana Santa, como é que faz? O pessoal fugindo, querendo viajar, é uma boa hora de usar, querendo saber se estratégia. É uma boa hora de você trabalhar muito e se antecipar muito antes do Carnaval. Então, se você está vendo o Carnaval chegar, cara, voa. Você vai ter que trabalhar muito, muito, muito para poder compensar essa questão, né? E aí é o momento que a gente volta para o mercado X, tá? Que aí as pessoas viajaram, mas aí você tem a sua família, aí você volta ali para o X. Mas é se preparar.
sabendo que vem um feriado, sabendo que vem tudo aquilo, trabalhar antes, muito mais para poder alcançar isso daí. É sempre ter ideia do seu negócio mesmo. Então, vai ter feriado, vai ter delay, vai ter tudo isso. Então, por isso, da necessidade de uma alta atividade. E depois a conversão vai ficando melhor, né? Então, agora no virtual, como com a minha conversão diminuiu, eu estou tendo que trabalhar desse tanto que eu comentei com você, né? De 8 às 8, e que se não seja fazendo ali uma abordagem, um fechamento, eu estou ali preparando o fechamento, eu estou ali tentando captar, estou preparando alguma mensagem para postar ali no Instagram e tentar pegar mais gente. Então, assim, tirar o tempo para poder falar de trabalho mesmo. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. É a única forma. Não tem, se falar assim, Luísa, hoje, né, sua vida, ela é tranquila? Não, cara, eu trabalho muito, né, mas é uma questão de escolha, de foco, né, de objetivos pessoais. Traça o seu, qual é o seu objetivo? Por quanto tempo você quer trabalhar dessa forma, né? E faça. Eu tenho medo de trabalhar fora da consecutividade porque eu não sei como seria. Porque eu não sei se talvez na hora que eu tomasse um delay eu ia falar assim, ódio, então agora eu vou ver televisão. Não sei, sabe, assim, aquela coisa assim, tô com raiva dessa pessoa, agora também não vou fazer. Eu não sei, então eu tenho medo, por isso que para mim a metodologia da consecutividade é a forma de me manter firme e correndo sempre mais do que o necessário. E colhendo os frutos, é claro, né, porque diretamente proporcional. Não é inversamente proporcional, né? Esses dias eu saí meia-noite da casa do meu L1, 11h30, mas aí vendia 2, eu saía comemorando. Tipo assim, a sensação muito boa que dá quando você vende 2 no dia, você fala, nossa, que coisa boa. Sim, exatamente, exatamente. Lu, muito obrigada, muito bacana. Aprendi muito. Com certeza eu vou levar aí, né, para o meu dia a dia, para melhorar minha conversão. Quem sabe onde eu ainda chego nesse número aí. Estou começando no negócio também, então estou vendo na consecutividade, né? Realmente essa questão da disciplina não é fácil, mas eu acho que assim, hoje a gente tem muita coisa ao nosso favor, né? Eu falo que o modelo virtual foi um aprendizado da noite para o dia, e se a gente parar para pensar, né, do dia 18 de março, da primeira abordagem aí virtual para hoje, o tanto que a gente já evoluiu, né? Então, assim, eu falo que a gente não teve jeito, teve que ir. E a questão do volume realmente é uma coisa que a gente tá vendo, sabe? Precisa realmente desse volume maior, porque realmente eu tô sofrendo muito com a questão do F2 e assim, minha conversão caiu muito. Mas em relação ao volume, mas eu vejo que já, assim, a gente também pega no eixo, sabe? E eu vejo esse momento realmente como uma oportunidade. A gente não tem deslocamento, a gente consegue fazer um volume muito maior. E eu vejo que, assim, se a gente conseguir ficar assertiva nisso, que é muito mais difícil impactar as pessoas, a hora que a gente voltar a campo, vai estar metralhadora, assim, sabe? Sim, é tirar o lado positivo de tudo, né? E é o que você Sim. falou, a gente está sempre melhorando. Todo dia eu dou uma mexida ali na minha apresentação, né? Eu vou vendo o que a gente pode melhorar. Então é aquilo, posição de aprendiz e assertividade, né? E afiando o machado, como se diz sempre, né? E eu quero fazer joint com você, tá? Para falar com o servidor público. Eu preciso pegar o gancho aí com eles. Tive poucas experiências com o servidor, mas sim, hoje eu vejo, né, a importância do servidor e do CLT nesse momento, principalmente. Mas é um profissional que eu tenho um pouco ainda de dificuldade de abordar. Se houver essa oportunidade, eu gostaria de participar. Sim, claro. Depois qualquer coisa me chama no WhatsApp também. A gente pode ir compartilhando um pouquinho de algumas informações sobre isso. Tem que ver o que ele tem de garantia ou não. Sim. E aí, tudo bem? Primeiro, eu queria te parabenizar também pela sua trajetória. E eu sei que a consecutividade é
é complicado, dolorido no começo, mas depois ela vira uma roda, né? Muito obrigado por dividir com os novatos e com a gente o que você vem fazendo. Falar um pouquinho desse momento que a gente está passando, você tem atendido hoje algumas pessoas fora do estado também, buscado recomendações em outros locais que às vezes você nem imaginaria atender? Como é que você tem direcionado essas recomendações, que é para mim, eu acho que é o grande combustível da nossa atividade e uma das poucas coisas controláveis que a gente tem dentro da atividade como consultor, né? Como é que você tem medido esse volume e esse direcionamento aí para outros estados? Lembra o Instagram que eu estava comentando? Então, assim, querendo ou não, eu tenho amigos fora e o Instagram está me proporcionando atender pessoas, por exemplo, do Rio de Janeiro, que eu estava, por exemplo, da menina do carro lá, de 4.500 do seguro. Então, eu estou atendendo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, por conta ali das enquetes que eu estou fazendo no Instagram. E eu sei que, assim, gente, tem como ser muito melhor do que eu ali naqueles de criar, de fazer, porque eu não sou, como eu comentei, né? Eu não sou tão, ainda não sou tão, eu estou tentando me aprimorar. Então, está sendo uma forma legal. Então, eu estou fazendo isso e aí pedindo recomendações para eles. E aí abrindo outros negócios. Então, por exemplo, se vocês tiverem família que moram em outros locais, entre em contato com essa família também. Interior, gente, nossa, interior é muito bom, porque não tem nada disso para lá, né? Então, para eles é bem legal. Então, meus pais, por exemplo, moram no interior de Goiás. Então, eu sempre já liguei lá no minha irmã, no meu pai, na minha mãe, peço para eles avisarem que eu vou entrar em contato e as pessoas me recebem, né? Pelos meus pais, pela minha irmã, tudo. Então, usem de todas as ferramentas que vocês têm. Aproveita a família, aproveita essas pessoas que estão fora para poder alcançar esses novos horizontes, porque agora a gente não tem limite, né? Não tem mais quilometragem para rodar. A gente pode atender vários e vários locais. Isso aí, obrigado, viu? De nada, que é isso, Luiz. Patrícia está sem áudio. Está sem áudio. Mandei aqui no grupo dos LAs, o Gouveia já me pediu a gravação aqui do que você falou. Meu Jesus amado. E olha, meu Deus do céu. Não, eu acho que, agora eu estava pensando, né? Tem a ADN lá no Kit Parceiros, eu podia ter compartilhado aqui na tela para a gente ir falando tópico a tópico, né? De tudo. Enfim, são coisas que a gente vai pensando depois, tá vendo? É igual na vida real. Isso aqui é vida real, né, gente? É igual uma abordagem que depois você fala, poxa, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não levei aquilo, né? Então, se eu não tivesse espelhado a ADN aqui, ó, a gente poderia estar falando mais coisas, talvez, que, enfim, para enriquecer. Mas pode ficar para um segundo momento, a gente pode fazer esse outro aí, o ADN espelhado em todas as dicas. Ô, Lu, foi maravilhoso, muito obrigada mesmo. Acho que foram dicas extremamente valiosas. Poxa, você disponibilizou 2 horas aí do seu tempo, sei que você utiliza bastante disso aí para prospecção do seu negócio. Obrigada mesmo por você ter compartilhado. Coisa mais assertiva foi ter feito isso. Oh, que isso, Patrícia, adorei, uma honra. Obrigada mesmo. Compartilhar com gigantes, não é mesmo? E nesse negócio é igual uma pedra, né? Uma pedra super pesada e redonda. É muito fácil você, depois que engatou, continuar dando um empurrãozinho do que deixar a pedra parar e você restartar. Então, eu prefiro sempre estar ali, né, do que desacelerar. Então, essa é a forma que eu faço. E espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês. Contem comigo, WhatsApp, ali no Instagram também, enfim, para que a gente possa aí dividir e multiplicar.